Começando mais um ao vivo com vocês nessa segunda-feira. Eu acho que tem funcionado bem, né? As nossas escolhas, colocando para vocês as possibilidades de tema. Se você não teve a oportunidade ainda de ver a nossa palestra gratuita, por favor, vai lá. Ela é 100% gratuita. Você só tem que ir no site, tá o link na bio, então vocês podem ver. E hoje vocês escolheram esse tema. Eu acho que a pandemia, eu tenho pensado cada vez mais como a pandemia ela realmente afeta a todas as áreas do direito, e a gente que trabalha na saúde vai ganhando uma importância de trazer soluções, né, dentro desse universo. E por isso que a gente colocou como tema para vocês como o advogado pode atuar durante a pandemia. A gente está agora diante de uma situação muito peculiar, né? Até eu tenho alguns amigos que perguntam, né? Thaís, como é que tá o trabalho? Eu falo, gente, a gente está trabalhando mais do que nunca, né, Lu? Então são realmente muitas demandas aí que estão acontecendo agora. E vocês escolheram esse tema sobre como o advogado pode atuar nesse momento, né? Como a Luciana falou, cada vez mais, na verdade, a gente está percebendo que tem muitas frentes de atuação, porque o Covid, ele está trazendo muitas mudanças muito rápido, né? Então é até complicado, tá até virando meme já isso. Eu vi um professor comentando que o aluno de direito que estuda trabalhista começa a estudar de manhã, à noite ele já está desatualizado, né? Então a gente tá aí realmente com... Acho que tá saindo som, né? Senão o pessoal já teria falado. Vocês estão ouvindo a gente? Fala pra gente se vocês estão ouvindo a gente, tá? Então é o seguinte, hoje a gente vai comentar com vocês dois aspectos de atuação. O primeiro deles é em relação a demandas trabalhistas, justamente, né? O que eu acabei de falar agora. E também vamos comentar sobre o contencioso. Então, a gente vai dar uma dica pra vocês sobre como atuar no contencioso nesse tempo agora de coronavírus, né, Lu? Isso, e incluindo o fato de que todos os prazos estão suspensos nesse momento. Como a gente tem percebido, a pandemia e as repercussões da pandemia, elas vão ser muito longas, e por isso há uma responsabilidade estatal de trazer soluções por meio de políticas. Por isso que a gente dorme e acorda com a nova MP. Muito o governo tem tentado trazer antes, então a importância de seguir jornais é mais importante do que nunca. Claro que o que a gente está trazendo hoje para vocês se refere a hoje, 6 de abril, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. Basta a gente ver a própria MP 927, que começou a trazer as soluções trabalhistas e que foi alterada com a MP 928, porque foi mal estruturada uma das formas, que era a suspensão contratual. Então, uma das formas de trabalho que vocês têm é exatamente auxiliar todos esses profissionais da saúde. Se vocês não sabem, os centros médicos, por exemplo, eles não estão dentro do universo dos decretos governamentais para pararem. Ou seja, as clínicas estão funcionando, né? Estão funcionando, e provavelmente elas também podem acabar sendo utilizadas como locais de colocar pessoas com Covid, apesar de talvez essa nem ser uma realidade da própria clínica. A estrutura, né? Então o governo pode até, outro dia a gente pode falar exatamente isso para vocês, mas o governo pode inclusive até tomar aquele espaço para ele, para se utilizar como um hospital, se for necessário. Então pensa o profissional de saúde que abriu o consultório dele, que finalmente conseguiu aquilo ali, e agora ele está com um universo de problemas trabalhistas na mão. Por quê? Aquelas pessoas que atuam ali dentro, e a gente está falando desde a recepção, as pessoas que limpam, aos contratos que eles têm com outros fornecedores, vão aumentando os problemas daquela pessoa, porque você não pode demitir. O governo tentou trazer umas soluções. E quais são essas soluções, né? E quem vai atuar nisso é a gente. São vocês que trabalham na área da saúde. O Bruno tá comentando que em Belo Horizonte tem decreto municipal suspendendo o alvará das clínicas de estética. Tem também, especificando, né? Tem também município que eu já tive contato que as clínicas multiespecialidade também não podem atuar.
né? Então, assim, cada lugar vai ter a sua especificidade mesmo, porque cada região é única, né? E aí, independente, mesmo que a clínica ela entre nessa questão da suspensão, ainda assim fica o imbróglio trabalhista, porque as clínicas não podendo funcionar, claro que elas vão ter um decreto que vai substanciar a suspensão das atividades e qual vai ser o impacto disso para os trabalhadores que são vinculados a ela. Mas aí também entra toda uma questão de gestão de recursos humanos também. Isso. E de possíveis demandas jurídicas diante disso, diante do fato de não poderem estar funcionando, né? E aí, a gente, enquanto advogado que trabalha dentro dessa área, você se torna um conselheiro, inclusive, para começar a estabelecer um novo fluxo de quais são os funcionários essenciais que podem ser mantidos em teletrabalho. Tem que listar quem vai tomar essas decisões. É importante vocês também focarem em uma pessoa para quê? Para facilitar as decisões que estão sendo tomadas muito rapidamente. O que a gente tem visto, e isso já tem mais de 2 semanas, né, que a gente está passando por isso, no nosso escritório, é uma falta de coordenação de quem vai tomar a decisão. Então é importante... Não no nosso escritório, dos nossos clientes. Dos nossos clientes. Então é importante vocês também direcionarem isso para eles. Olha, pessoal, é importante vocês centralizarem essas decisões em uma pessoa para facilitar as escolhas que vão ser tomadas aqui, que vão ser escolhas muito difíceis de serem feitas. E até assim, hoje mesmo, falei com um cliente nosso, mais cedo, né? E ele comentou que ele estava precisando de uma ajuda para fazer essa decisão em relação às questões trabalhistas. E aí ele já adiantou para mim que muito provavelmente ele vai ter que demitir sem justa causa várias pessoas da equipe. E aí entra toda a questão aí de fazer essa demissão, fazer acordo extrajudicial se for o caso. Então existem muitas demandas aí até pelo lado administrativo, ou seja, extrajudicial na verdade, né? De você conseguir absorver essas demandas e entregar, dependendo de qual lado você atue, para o seu cliente. Vamos supor, pode ter gente aqui que está assistindo a gente que trabalha para um sindicato, né? E aí vai ter essas demandas também. Imagina quem trabalha com sindicato, quantas demandas não está tendo, né? Vou ler aqui o que o Bruno falou. É o decreto 17.304, suspende o alvará de localização e funcionamento das clínicas de estética, salão de beleza, dentre outros estabelecimentos. Pois é, a gente tem um contato com uma parceira que fica aí no Goiás, a clínica dela, e ela tá enfrentando muito problema porque também foi suspenso lá para ela, né, o alvará. E ela tem uma clínica que atende uma região até bem humilde. E ela tava falando, Thaís, independente do meu interesse, a população aqui perto precisa que a clínica esteja funcionando. Então vejam como realmente é algo que tem muitos impactos, né? Gera problema não só trabalhista, vivem diariamente dos procedimentos estéticos e não tem condição de pagar aluguel. Exatamente. E aí entra num outro aspecto de repactuações contratuais também, né? É um efeito em cadeia, né? São muitas decisões que tem que ser tomadas, inclusive esse é um tema, eu até falei pra Thaís, a gente tá falando isso toda live, mas é fundamental, e esse é um papel do advogado, a repactuação com fornecedores. É fundamental as pessoas saberem disso, então muitas pessoas, e elas serem bem aconselhadas para não fazerem nada fora da lei. Gente, o que saiu nas medidas provisórias, por exemplo, de medida trabalhista, são situações muito específicas. Saindo dessas situações, o que vigora é a CLT. Então, por exemplo, uma demissão sem motivo, desmotivada, sem justa causa, ela vai seguir o que a CLT determina e você vai ter que pagar toda a verba rescisória necessária por causa da demissão sem justa causa. Nesse caso, e é importante as pessoas saberem disso, a lei trabalhista é muito específica em que, como um direito social que a gente tem é o salário, você não pode retirar o salário de uma pessoa desmotivadamente sem pagar nenhuma verba. Então você vai ter que seguir as leis trabalhistas. E eles não conseguem entender isso porque muitas pessoas não estão conseguindo entender tudo isso que está acontecendo porque é uma situação muito única, então eles acham que tudo se encaixa. O motivo que eu preciso demitir é porque o governo me fechou, eu não tô conseguindo pagar o salário de ninguém, então eu vou demitir todos os meus funcionários. Não pode funcionar desse jeito, vocês que vão ter que aconselhar eles para entenderem. E até mesmo essa atuação do advogado, do profissional do direito,
pelo âmbito extrajudicial, construindo acordos que sejam necessários, esse acordo também tem que estar fundamentado. Então é importante isso, que tenha fundamentação. Então, por exemplo, nos acordos que a gente está fazendo, dependendo de como o nosso cliente faz a opção, né, como que ele vai remanejar os seus recursos humanos, a gente coloca tanto uma fundamentação de fato como uma fundamentação de direito, né? Então esse campo trabalhista, esse campo de relações, tanto relações humanas como relações contratuais, é um campo que tem muita demanda mesmo. Só uma coisa aqui que alguém mandou. Os colegas... Sim, a Cristiane mandou pra gente uma pergunta também, né? Se os colegas também ficam atordoados com tanta normatização. Com certeza, né, gente? É algo que quem também tá assistindo aí pode responder a Cristiane. Ela mandou uma pergunta, né, falando se a gente também fica atordoado. Gente, a gente fica sim atordoados. Assoberbados. E principalmente porque os clientes, eles veem alguma coisa, ouvem falar algo e aí entram em contato precisando saber, né? Então é um momento realmente muito, muito delicado e que a gente tem que tentar manter uma sanidade mental mesmo, né? Um dos direcionamentos que a gente tem tomado muito no escritório, que eu acho que é algo que pode facilitar para vocês, o que é especulado na mídia não vale. Exato. O que vale é o que foi publicado no Diário Oficial da União. Ponto. Esse é um ponto primeiro que você tem que abordar com todos os seus clientes. A gente vai trabalhar o que foi efetivamente normatizado. E para acrescentar, vocês também têm que explicar algo que é fundamental, a volatilidade de medidas provisórias. Sim. A medida provisória, ela dura durante 120 dias. E ela pode ter alterações no Congresso Nacional. Então é importante, quando vocês forem, por exemplo, a MP 927, 928 e a 936, que são especificamente as que trouxeram mais sobre essa questão trabalhista, né? Então, que vai falar de férias individuais, de férias coletivas, a possibilidade de suspensão do contrato, a possibilidade de renegociação naquelas porcentagens que foram vistas, né? De 50%, 75%, 25%. Então, quando você for fazer os acordos individuais, você tem que enxergar muito bem como que você vai fazer esse acordo individual, porque quem vai fazer o acordo individual é o advogado. Olha só o tanto de trabalho que existe nesse universo de você ter que fazer acordo individual por acordo individual. De cada funcionário, a gente tem um prazo, dependendo do que foi decidido, para esse acordo individual sair. E quem vai ter que ser avisado por causa desse acordo individual, também está tudo descrito nas MPs. Então, esse acordo individual que vocês vão estruturar foi o que a Thaís falou. A gente está fazendo uma fundamentação de fato e uma fundamentação normativa que poderá ser alterada durante o tempo. Então, é importante a gente ficar olhando as MPs e se vai ter alguma alteração. Por isso que é tão assoberbante, né? Então, por isso que tá todo mundo tão... porque é um momento muito volátil, mas a gente tem que atuar com o que a gente tem. E aí também vem toda a responsabilidade do profissional que atua nessa área, né? Porque se você trabalha para um sindicato, trabalha para pacientes, tem demandas aí que também estão surgindo de pessoas que estavam com procedimentos agendados, que perderam a possibilidade de fazer esses procedimentos por conta de recomendação da ANS em relação às cirurgias eletivas e cirurgias emergenciais. Então, tudo isso tem um impacto total no biodireito, ou seja, na gestão, no direito na saúde. Então tem aí também uma nova leva de judicialização. E aí o segundo ponto que a gente quer tratar com vocês é justamente essa questão aí de como que tá funcionando. Eu vou comentar com vocês uma situação que a gente está acompanhando desde a semana passada e que envolve judicialização, tá? Então é o seguinte, semana passada nós fomos procuradas por uma paciente. Ela foi vítima de um erro terrível, um erro cirúrgico muito, muito assim, doloroso, inclusive, da gente debater, sabe? E imagina, ela tá assim, com parte exposta, num momento tão delicado pra saúde, que né? Você não consegue ir atrás de nenhum hospital pra você se tratar, porque eles estão reduzindo e afunilando pra problemas de quem está tendo efeitos adversos do Covid. Então, se você tem outros problemas, isso já dificulta o seu acesso à saúde. Então, ela tá com isso também, além de ter tido um erro
ela não está conseguindo muito bem ajuda. É um erro bem feio. E aí a gente tem uma advogada que a gente trabalha em conjunto, quando alguns advogados, né, que a gente faz parceria quando vem alguns casos assim, que a gente dá consultoria técnica e a pessoa trabalha com a ação. Enfim, é o nosso modelo de negócio do escritório, tá? Quando vai trabalhar com o paciente. Mas alguns pacientes a gente pega também, mas enfim, nesse caso a gente passou para essa nossa colega. E daí que a gente estava discutindo o caso com essa nossa colega, né? Então, o que a gente vai fazer diante da situação dela, uma situação que a gente percebe que tem muita gravidade e que os prazos estão suspensos, né? E foi aí que a gente começou a ver a importância da fundamentação de liminar. Então, a gente sabe que os prazos estão suspensos, mas ainda né, tem a questão do regime de plantão. Só que não dá pra gente colocar qualquer coisa, qualquer situação, como se fosse uma emergência, porque aí perde até a força, né? E eu particularmente acho que é uma irresponsabilidade do advogado, porque você pode acabar inviabilizando algumas análises de casos que de fato são emergenciais. E aí a gente tem feito então justamente esse trabalho de fundamentação técnica para adentrar na parte de liminares, né? Então essa é uma outra dica para vocês. Os prazos na judicialização, no contencioso, eles estão sim suspensos. Agora, isso não vai impedir o trabalho, principalmente o trabalho intelectual do advogado, né? O trabalho do advogado que vai mexer aí com casos a serem judicializados na saúde. Então tem que buscar uma fundamentação realmente muito forte para que se consiga uma liminar. Nesse momento, Nesse momento, É difícil abraçar tudo. Às vezes vale a pena firmar parcerias. Eu costumo firmar parcerias, por exemplo, com advogados especialistas em direito do trabalho, e eu adapto as questões dos clientes envolvendo direito e isso mesmo, da saúde. Geralmente, e a gente já falou um pouquinho para vocês sobre como é o nosso modelo de negócio, a gente já teve outras lives, mas sim, a gente acha importante principalmente quem está no início, tentar trazer um foco para você ser conhecido, principalmente dentro desse foco que você atua. Então, qual é o seu público-alvo, como que você vai estar atuando. E nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, existe um volume de trabalho muito grande a ser desenvolvido por advogados em diversas áreas. Então, seja questão trabalhista, seja especificamente saúde, contencioso e extrajudicial, a gente tem visto um foco muito grande extrajudicial. Então, eu até coloquei para vocês uma notícia do Migalha sobre um acordo que foi feito trabalhista pelo próprio TST extrajudicial. Por quê? Porque é uma maneira de você trazer uma solução mais plausível para o momento que a gente está vivendo. Então, foi o que a Thaís falou. Olha, essa é uma pessoa, por exemplo, que a gente sabe que ela precisa dessa liminar nesse momento por causa de uma situação gravíssima que aconteceu com ela. Então, isso vai continuar existindo, e esse é um trabalho que o advogado, ele pode e deve prestar nesse momento, sem entrar em aventuras jurídicas que não tem plausibilidade de passar nesse momento. Você vai ter que criar uma estruturação muito bem aprofundada para conseguir que o juiz consiga enxergar isso como uma maneira de trazer uma solução para uma pessoa que precisa disso nesse momento. E até interessante que no caso dela, muita coisa é do erro em si, mas tem também pedidos que vão se relacionar com a negociação entre ela e o profissional médico, né? Então, um dos pedidos da liminar vai ser justamente a suspensão do pagamento do procedimento, né? Então, devido à situação que ela tá passando, não tá podendo trabalhar, tá impossibilitada não só pelo coronavírus, mas já estava antes, por conta do que ela tá passando desde fevereiro, né, de efeitos do procedimento, né? Então, realmente o procedimento ele se mostrou muito mais maléfico do que benéfico para ela, o que já vai aí tangenciar dois princípios da bioética. Então, vejam como toda a fundamentação ela vai se relacionando, né? Então, aí eu tô falando do princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. São dois princípios da bioética que a gente vai usar agora nessa fundamentação também de liminar,
tá? Então vejam como essas questões todas elas se entrelaçam, e questões aí de pagamento, de tudo isso, que a gente analisou, inclusive um caso muito similar no nosso curso de introdução à prática jurídica, né? Que amanhã vai finalizar o curso, amanhã é a nossa última aula ao vivo com a primeira turma, né, gente? Eu acho que é isso que a gente... eu só queria dar mais uma dica que eu acho que é uma dica muito valiosa para todo advogado. Pessoal, nada é óbvio. Para o seu cliente, nada é óbvio. Então, por exemplo, nesse caso, é essa pessoa que trouxe isso e falou assim: eu continuo pagando, eu posso parar o pagamento? Não funciona do nada você parar o pagamento, porque você pode acabar tendo que pagar depois muito mais caro por causa de uma decisão mal fundamentada. Então, nada é óbvio, nem para quem é dono de clínica, nem para quem é paciente. Nada nem que pra tá quem acontecendo, é profissional da nada área. do que tá acontecendo é óbvio e é fácil de solucionar. Por isso que vocês vão ter que colocar agora a cabecinha para funcionar, entender todo o panorama que a gente tá passando, pegar todas essas normativas novas que estão surgindo para trazer soluções para os clientes de vocês. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, mas é um trabalho fundamental, e principalmente para quem trabalha no biodireito, que sempre prega a possibilidade de soluções extrajudiciais, a prevenção, como você pode evitar todos os problemas que vão vir a se desenvolver no futuro. Então, toda vez que a gente vai fazer um acordo, toda vez que a gente vai fazer uma peça, a gente coloca esse foco, e esse é um foco fundamental de vocês fazerem agora, para evitar problemas futuros. E eu acho também que eu quis trazer esse caso dessa paciente, porque eu sei que muita gente que nos acompanha, muitos de vocês, trabalham muito com judicialização, trabalham com pacientes, né? Então, é importante que vocês pensem muito bem nessa fundamentação de liminar, para que você não fique inviabilizado de trabalhar, para que você não inviabilize também a busca pelo direito dos seus clientes e o seu próprio exercício, porque a gente tem que continuar trabalhando apesar de uma pandemia estar acontecendo. E como a gente comentou no início dessa live, a gente está com muitas demandas, né? Hoje aqui a gente trouxe duas. A gente comentou sobre demandas na área na área trabalhista, e comentamos também sobre essa questão aí de contencioso. Então, como fundamentar da melhor forma uma ação no contencioso, apesar dos prazos estarem suspensos, né? Então, assim, até mesmo para quem tá vendo a gente e atua muito com judicialização, acho que esse pode ser um momento para trabalhar mais na tentativa de acordos extrajudiciais. Nesse caso dessa cliente que a gente comentou com vocês de erro, foi uma situação que a gente tentou com a clínica, é uma clínica que inclusive não é de Brasília, e aí a gente entrou em contato e tentou, só que eles não tiveram interesse, trataram muito mal a paciente, não nos trataram bem também não trataram bem a nossa advogada parceira, então a gente viu que não teve uma abertura, isso. Então por isso que a gente acabou indo para questão da judicialização, e a gente trouxe aqui então essa reflexão sobre a fundamentação, a importância da fundamentação para liminar na área da saúde. E lembrem que esse é um momento assim realmente muito importante no processo. Então não façam de forma leviana isso, né, Lu? Inclusive, a tentativa de um acordo extrajudicial é algo que tem que estar colocado também. Ou seja, já demonstra que há uma necessidade ali de uma decisão interposta por um terceiro, né? Ó, a Mariane. Boa tarde, querida. Já haveria alguma previsão de quando irá ser iniciada a próxima turma? Então, a gente não tem ainda uma previsão da próxima turma do curso de introdução, mas a gente liberou uma palestra sobre os conflitos do coronavírus e da bioética, né? Então, como a gente está recebendo muitas demandas agora do coronavírus, a gente até quer saber se vocês têm interesse em saber mais, né? Se vocês viram a palestra, se querem saber mais sobre o tema, ou se vocês também querem um novo material falando dessa prática nesse momento agora da pandemia, né, Lu? Eu acho que a gente pode colocar no Stories para vocês responderem pra gente. Isso. Ok?
Então, hoje a gente fica por aqui, a gente trouxe 2 possibilidades, mas existem diversas outras maneiras de atuação dentro dessa área. A Thaisa falou, a indicação de interesse na conciliação é instrumento poderoso de argumentação, na minha opinião, especialmente de lidar com empresas que têm um encurtamento no poder de diálogo. Sim, verdade, Thaís. É muito importante e é fundamental. Então, pessoal, muito obrigada por vocês continuarem participando aqui. A Patrícia já respondeu sim, que tem interesse, né? Vocês continuarem participando aqui com a gente. A gente tá bolando algumas novidades para trazer, mas a gente precisa estruturar melhor para trazer essas novidades. Quinta-feira a gente vai voltar aqui a conversar com vocês. Com certeza a gente vai perpetuar essa conversa sobre atuação na pandemia. Esse é um momento muito difícil que tá todo mundo passando, mas é isso, né? Ai, gente, muito obrigada. É um bálsamo, viu, ler isso de verdade, porque a gente também passa assim. Esse momento agora tá sendo tão complicado para todo mundo, né? Olha o Bruno elogiando o nosso trabalho, a Andréia, que é nossa aluna do curso, recomendando o curso, a Mariane parabenizando, a Thaísa também agradecendo. Gente, muito obrigada mesmo. A gente reforça que vocês se cuidem, entrem em contato conosco via DM, né? Mandem aí também o que vocês estão passando. Esse momento agora realmente a gente quer contribuir, porque é um momento muito difícil pra todo mundo, né? É um momento muito difícil pra todo mundo, mas que eu realmente acredito, já falei isso antes, eu realmente acredito que a gente vai sair mais forte disso, todas nós, né? A Thaísa falou, bioética no mundo, é isso mesmo. E é um momento ímpar para os conflitos da bioética, por isso que a gente lançou a palestra para vocês, né? A gente espera que vocês estejam curtindo também uma palestra aí que fala de bioética, mas também fala de temas muito delicados e que não são fáceis de falar, né? Quando estiver assistindo, não esquece de marcar a gente. Marca a gente. E manda pros amigos de vocês também, né? Eu acho que é uma palestra que pode atingir muitas pessoas, então manda no grupo de WhatsApp pra ver se as pessoas também querem ver e até mais. Quinta. Tchau, tchau.